Então chegamos ao momento da nossa reflexão. Além do que o Alisson Alves falou, apregou nesta tarde, queremos ir um pouco além, refletindo um pouco sobre as riquezas, o quanto elas são boas e às vezes até atrapalham a vida espiritual, quando o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso amor está preso a ela. Iremos começar com a graça. De graça, existe um ditado popular que de graça nada presta, mas isso é uma mentira do diabo, porque a salvação é de graça. Graça é favor feito à pessoa não merecida. Iremos refletir na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 12, que diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Essa é a nossa riqueza, essa é a nossa felicidade. E o apóstolo Paulo foi enfático quando nos escreveu, deixando essa forte informação, ou este forte indício de salvação, quando fala: para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Estou dando ênfase a esse texto porque estamos em um período social, uma fase da nossa vida, da história humana, na qual a sociedade, a cultura que nós temos faz exigência de um status, faz exigência de uma casa bonita, de um bom emprego, de um carro do ano. Tudo isso é bom, porém não devemos estar presos aos bens materiais, estar presos às coisas que são peremptórias, são temporárias, e sim ao reino de Deus, buscando a Deus e deixando que as coisas aconteçam ao seu tempo, sabendo que não demorará muito em que o Senhor virá buscar a igreja. Ou se nós não partirmos aqui por arrebatamento, com certeza iremos padecer, iremos morrer, e que a nossa alma, o nosso espírito esteja preso, esteja arraigado ao reino de Deus. Temos o direito de desfrutar das riquezas das nações, porém temos o dever e a obrigação de reconhecer a soberania de Cristo, de reconhecer que só Deus é único, e a nossa mente, a nossa ocupação não deve estar escravizada por um contexto social que muitas vezes é uma forte ferramenta na mão do diabo, a qual tem desvirtuado, tem tirado muitos crentes do caminho. Vamos ver mais uma cadeia temática de versículo que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16, diz o seguinte: e Jesus proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, o erro, o pecado aqui não era ele destruir os celeiros, construir outros maiores, não era ele plantar, não era ele produzir, mas foi a soberba dele, quando ele achava que era o dono da razão, que era dono de si, que estava solto no universo, fazendo o que queria, o que lhe desse à vontade. E dentro do seu coração ele disse o seguinte: direi à minha alma:
Descansa, porque tem muitos bens para muito tempo. Você pode dizer isso, meu querido? Você pode dizer isso, minha amada? Descansa, minha alma, eu tenho bens, eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa colocação social. De forma alguma, ninguém pode se garantir. Porém, quando o homem está nas mãos de Jesus, quando o homem está ao passo que o Senhor quer, as coisas vão acontecendo, as riquezas vão aumentando. Nós temos o exemplo de José no Egito, tudo que ele fazia prosperava. Nós temos o exemplo de Davi, nós temos o exemplo de Moisés, de muitos homens bíblicos, os quais aonde colocava a mão prosperava. Porque aqueles que servem a Deus têm o direito de crescer, têm o direito de prosperar. Ora, se o ímpio cresce, se o ímpio prospera, imagina os que são filhos de Deus, o Senhor querendo dar, certamente. Porém, nós devemos entender que temos uma alma que é eterna, uma alma que não morre. Quando falo em alma, dentro do contexto espírito. Porém, no mundo presente ela perece como a carne perece. E como é que a alma perece? Quando nós esquecemos, quando nós desprezamos a Jesus Cristo. E a Bíblia diz: louco, mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Que bom se a nossa sociedade, se a nossa cobrança fosse para com Deus, depois para com os bens materiais, para com a mídia, para com o status. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Nós estaríamos em uma situação bem melhor, estaríamos avançados diante de Deus. Temos um versículo também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 21 diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ora, se o seu tesouro for a Jesus Cristo, for a Bíblia, for a vida espiritual, com certeza aí estará o seu coração, aí estará as bênçãos. Temos também mais 2 versículos dentro do capítulo 6, versículo 33 e 34, riquíssimo, que nos dá graça, que nos dá autoridade, que nos dá poder diante de Deus, de sermos ricos, mas dentro de um contexto. Diz o seguinte: buscai primeiro, Mateus 6, 33 e 34, vamos lá. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, ou a consequência do que irá acontecer a cada dia. Então não adianta a gente se preocupar, devemos entregar a nossa ansiedade a Deus. Ele tem cuidado dos pássaros, tem cuidado das formigas, tem cuidado dos animais, em síntese geral. E por que Ele não cuida do homem? Ele já tem dado testemunho disso, quando chove, quando dá oxigênio com abundância, quando faz a lavoura prosperar. Ele se preocupa com o homem. É pena que o homem, numa maioria esmagadora, tem esquecido de Deus, tem buscado somente as coisas materiais. Isso tem sido nocivo. Faz lembrar também o testemunho de uma pessoa, caso real, que ela, insatisfeita pela sua pobreza, se queixava para o amigo, dizendo: olha, eu já trabalhei muito na vida. Isso é o quadro de quase todos os brasileiros. E disse: olha, eu já trabalhei muito na vida e nunca consegui juntar nada, sempre pobre, sempre perecendo, sempre nas dificuldades. E aquele amigo que era evangélico, tomado pelo Espírito Santo, disse: você teve saúde na mocidade? Ele disse: tive. Você se divertiu? Ele disse: me diverti. Você trocaria a alegria, o prazer da mocidade por dinheiro? Ele disse: de forma alguma. Você trocaria a sua mão por muito dinheiro? E ele disse: de forma alguma. E o amigo novamente faz a seguinte indagação: você trocaria os seus olhos por bastante dinheiro? Ele disse: de forma alguma. E aquele amigo, cheio do Espírito Santo, disse: olha, você é rico, você tem um corpo perfeito, você tem saúde,
e não deve se queixar. Quantas pessoas neste mundo que têm o dinheiro, mas não compram a saúde, têm o dinheiro, mas não compram a alegria, porque a alegria é espontânea como o amor, ele flui naturalmente. Quantas pessoas nesse mundo têm dinheiro, mas não compram amor, vivem sozinhas ou mal amadas, tentando comprar, tentando conseguir aquilo que é natural, que é dom de Deus. Então, se nós pararmos um pouquinho nesse instante, vamos ver que nós somos ricos. Isso porque nós temos saúde, nós temos vida, nós temos a certeza de uma eternidade. Aqueles que são evangélicos e ainda que esteja doente, tem certeza de dias melhores, porque a Bíblia nos dá posse. Mais um versículo para terminar, já estamos se aproximando do final do programa e ainda tem muitas coisas para ser feitas nesse pequeno intervalo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14 e o versículo 17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas do mundo inteiro neste momento não queriam estar nessa trilogia, nessas três coisas? Olhe, justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Quantas pessoas não querem estar no Espírito Santo neste momento, estão em guerra, estão sofrendo injustiça e sem paz, estão sem alegria. Porém a Bíblia diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a gente fala em alegria, não é comida nem bebida, me vem à mente também o nosso amado Brasil. Tem um programa social que é uma bênção, chamado Fome Zero. Coisa boa, especialmente aqui para o Nordeste, onde as dificuldades são muitas. Ajuda de certa forma ao agricultor, a dona de casa pobre. Tem sido uma bênção, não estou reclamando. Mas que bom se o programa brasileiro fosse idolatria zero. Que bom se fosse heresia zero. O que é heresia? São todas essas doutrinas aí que afastam o homem de Cristo, que diz que estão com a verdade, que diz que a palavra de Deus está ali, que cobram indulgência para curar, que cobram indulgência. Evangélicos mesmo cobram para operar falsos milagres. Que bom se o paganismo do Brasil, pagãos são aqueles que não são evangélicos, estão fora da luz. Aqueles que não são cristãos estão no paganismo. Que bom se o Brasil fosse paganismo zero. Fome zero é uma bênção, porém todos esses contextos, todo esse conjunto aqui que diz idolatria zero, paganismo zero, heresia zero, nós estaríamos em um país avançado, nós estaríamos em um Brasil de primeiro mundo, um país em primeiro lugar em todos os outros. Porém, enquanto a nossa nação continuar na idolatria, enquanto continuar buscando somente os bens materiais, vai continuar padecendo, perecendo. Porque o salmista, com toda autoridade, disse: bendito ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos tomar posse nessa tarde e dizer que só o Senhor Jesus, Ele é o Deus, o Senhor da nossa vida. Vamos dizer que Jesus é o padroeiro, o Pai do Brasil, o Parco do Brasil. Para a gente mudar de história, a gente sair desse contexto, dessa mesmice, desse cansaço espiritual, dessa fadiga que estamos enfrentando em pleno século 21. E para isso, você busca uma igreja evangélica, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e more no céu de acordo com as promessas bíblicas.